Bom, resolvi fazer essa live, né, a respeito de um assunto que eu estava lendo esses dias, que é sobre o uso da régua e compasso na Grécia Antiga. Na verdade, eu estava lendo o artigo da Tatiana Roque, do Gert Schubring, né, dois professores de História da Matemática do Fundão, o FRJ. E a questão é a seguinte, né? Eu até já tinha na minha cabeça, estava pensando, se você lê os elementos de Euclides, você não vê nenhuma menção a régua e compasso ali, né? A nenhum instrumento mecânico, nenhum instrumento de desenho. E, bom, a gente tira a conclusão de que as construções devem ser feitas usando somente régua e compasso porque ele baseia tudo na construção de segmentos de retas e círculos, né? Mas ele não menciona os instrumentos. Então esse artigo da Tatiana Roque e do Schubring entra nesse assunto. Teve um historiador da matemática, o Stille, que era um alemão, que escreveu um artigo em alemão, pouco lido o artigo, mas eles resolveram ressuscitar o assunto, entrar nesse assunto, né, a partir do artigo desse historiador alemão, porque ele via que várias obras de história da matemática reproduziam o seguinte argumento, né, de que a restrição euclidiana ao uso de régua e compasso tinha origem nas críticas que Platão fez aos geômetras da época, porque eles usavam instrumentos mecânicos, né? Então ele fala que na República de Platão tem uma passagem que ele critica o uso de termos cuja origem é em artes práticas, como a mecânica, né? Ou termos que se baseiam em construções mecânicas. E Plutarco, né, quando fala da vida de Platão, menciona que ele fez críticas a Arquitas, Eudoxo e Menecmo pelo uso de construções mecânicas para demonstrar fatos geométricos. Tá. E o Stille, ele descobre que a origem dessa ideia de que Platão teria influenciado Euclides para fazer essa restrição tinha sido a obra de um historiador, o Henkel, que estava escrevendo uma história da matemática inacabada. Ela ficou inacabada porque ele morreu, e ela ficou inacabada exatamente logo depois dessa passagem em que ele fala que Platão tinha feito essas críticas aos geômetras e por isso Euclides se restringia a régua e compasso. Só que tem o seguinte: Platão fez as críticas a qualquer uso de instrumento, né? Isso incluiria régua e compasso. E
essa restrição não foi seguida por praticamente ninguém na Grécia Antiga, né? Há um período pré-euclidiano em que você tem uma série de resoluções de problemas geométricos, né? Existem até livros só sobre isso, sobre a resolução de problemas geométricos na Grécia Antiga. Mas e o pessoal não se restringia a nenhum instrumento específico, a nenhum conjunto de instrumentos específicos, né? Faziam toda sorte de instrumentos mecânicos para resolver, gerando curvas como quadratrix, né? Espirais, e assim por diante. Depois, supõe-se que teve uma época em que se tentou não restringir os métodos, mas classificar os métodos. O Pappus é um geômetra que classifica os métodos e divide em três. Tem problemas de solução plana, que se restringem a régua e compasso, problemas cuja resolução ele chamava de problemas sólidos, né? E a solução desses problemas sólidos dependia do uso das cônicas. As cônicas são curvas que são a interseção do plano com o cone. Então, talvez daí o nome sólidos, né? Problemas sólidos, porque você, né, o cone, a interseção do plano com o cone acontece no espaço tridimensional. E problemas lineares, né? É engraçado esse nome, problemas lineares, porque os problemas planos também eram lineares no sentido que a gente dá essa palavra hoje em dia, mas ele queria dizer que você recorria a outras linhas, né, a outras curvas para resolver problemas geométricos. Então, só para dar um exemplo, um problema que não tem solução com régua e compasso, mas tem solução com o uso de cônicas, seria a trissecção do ângulo. Agora, essa classificação do Pappus viveu em 3 depois de Cristo. Então você já tem aí 500 anos depois de Euclides, né? Então não dá para saber direito se essa classificação era da época do Euclides ou se foi uma coisa que o Pappus criou depois, né? Então supõe-se que durante uma época houve essa classificação, mais ou menos pela época do Euclides, e que o que se tentou foi pedir que problemas cuja solução poderia ser encontrada com régua e compasso as pessoas deveriam tentar resolver usando régua e compasso, né? Como se fosse a solução usando métodos mais gerais, mais fortes, né? Seria uma solução de tipo grosseiro, né? Como se estivesse tentando matar uma barata com um tiro de canhão, né?
Então criou-se essa mitologia em torno do uso da régua e compasso. É claro que na matemática, ele está falando da história da matemática, né? Dos historiadores, né? Como é que a gente vai contar a história da matemática, tentar ser fiel ao que realmente aconteceu. Mas é claro que problemas relacionados com o uso de régua e compasso eram tratados, né, tradicionalmente. Por exemplo, o Gauss, né, chegou a demonstrar quais seriam, demonstrar em teoria, né, quais seriam os polígonos regulares construtíveis e quais não seriam, pela classificação do Gauss, né, você percebia, por exemplo, que o polígono de 257 lados, o polígono regular, era construtível. E em 1822 teve um sujeito que construiu, escreveu a construção, um professor me disse que ele deixou escrito a construção, mas ninguém leu, né? Dizem que ninguém nunca conferiu, né? Que foi o Magnus George Pauker. Então ele fez a construção do polígono de 257 lados, cujo nome é Diacosipenta Conta Heptágono. Esse nome complicado. Então, o uso da régua e compasso não é uma imposição da geometria grega, né? Então, hoje já se sabe isso. A hipótese mais provável é que você, classificando os tipos de solução, se o problema pode ser resolvido por régua e compasso, o ideal é que a solução encontrada seja usando régua e compasso, ou fosse, né, usando régua e compasso na época da geometria, do boom da geometria grega, né, em torno alguns séculos antes e um pouco depois de Euclides, né. Então, esse era o assunto da live. Devo colocar no YouTube, né? Acho que vou dar o nome a essa série de vídeos de quem fala sozinho espera falar com Deus um dia, né? Que a audiência está zerada já há algumas lives. Mas tudo bem, esse vídeo vai para o YouTube. Quem quiser ouvir sobre esse assunto, né, pode conferir depois no YouTube. E eu vou deixar a live salva por 24 horas. Bom, se eu conseguir salvar, né? Esses dias eu estava pensando se eu falava do curso do Ítalo ou desse assunto aí da régua e compasso. Hoje eu resolvi falar da régua e compasso. O do Ítalo ainda estou ruminando o assunto. Ia falar de um assunto específico, não vou fazer nenhum resumo do curso dele não. Mas ia falar de uma parte que eu queria relacionar com educação. Que é um assunto que ele chega a mencionar de leve em uma outra parte do curso presencial. Então eu gravei essa live hoje tarde também, porque tem que esperar até 1 da manhã para tomar um antibiótico, então, para passar o tempo aqui.
Eu também acho que eu deveria manter uma certa regularidade. Então resolvi gravar essa live. Então em breve virão mais outras lives, né? Então, até a próxima. Boa noite para vocês.